resolvi gravar esse vídeo, principalmente para ser o primeiro vídeo do canal, desse novo canal, porque eu não sei o que fazer da minha vida. Eu estou completamente em situação de e agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, porque eu terminei de ler toda a série Blackwater, do meu amado Michael McDowell, e eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo muito. Esse aqui é o meu novo canal. Eu sou o Charlie, pra quem não conhece, que provavelmente todo mundo, mas eu sou o Charlie. Eu tenho um outro canal também pra falar de gibi, mas eu tô dando um tempo que eu quero tentar umas coisas diferentes. Aqui a gente vai falar de literatura, de livros em geral, porque às vezes eu vou trazer algumas leituras teóricas que eu faço pra faculdade também. Eu sou historiador em formação, né? Estou fazendo bacharel em história. Minha profissão é tradutor, então às vezes eu faço alguns comentários também a respeito disso. Se você, né, chegou até esse vídeo por algum motivo, por favor se inscreva, eu tô recomeçando, né, esse é o primeiro vídeo de uma nova era, que eu espero que dure muito tempo. Deixe seu like, por favor, compartilhe, deixe aqui nos comentários se você também leu Blackwater, se você conhece essa belíssima novela, mas eu tô aqui pra, né, despejar tudo que eu senti nesses meses todos lendo Blackwater. Blackwater é uma série de livros, uma saga que foi publicada lá nos Estados Unidos em 83, eu acho. Todos os 6 livros, vou mostrar todas as capas, todos os 6 livros saíram de janeiro a junho lá nos Estados Unidos, e é como eu disse, pelo Michael McDowell, que também ficou muito famoso por ser um roteirista, né, de cinema. Ele fez Os Fantasmas Se Divertem com o Tim Burton, e ele era muito amigo do Stephen King e da Tabitha King também, né? Tanto que tem um livro da Dark Side aqui, que era um livro do Michael McDowell, mas ele morreu antes de conseguir terminar. Infelizmente, ele morreu, se eu não me engano, ele morreu no dia do meu aniversário, o que acontece muito de pessoas que eu gosto morrerem no dia do meu aniversário. Não sei o que é isso, mas acontece. E ele não tinha terminado esse livro e a Tabitha King termina de escrever pra ele. Mas vamos falar de Blackwater, o primeiro livro, A Enchente, saiu em janeiro, o Dick, que é o segundo, saiu em fevereiro, e foi assim até junho. E a gente acompanha a família Caskey. E quando eu digo que ele é novelesco, é porque ele parece uma novela das 9, ou aquelas minisséries globais que duravam quase um ano inteiro, tipo Casa das Sete Mulheres e essas coisas assim. Então tem essa coisa bem novelesca, que a gente acompanha a família Caskey, que é uma família muito poderosa ela é rica no Alabama, eles são donos de uma madeireira de uma cidade pequena, a cidade Perdido. E tem também o rio de Perdido, que faz contato com o rio de Blackwater. O que acontece no começo da história é que inunda tudo, por isso que é a enchente, que a gente dá pra ver, né? Que é uma cidadezinha alagada. É difícil, como eu tô só com a luz aqui, não tô com mais nenhuma luz, então não vai dar pra se enxergar essa capa belíssima. Mas como a gente pode ver aqui, a gente tem no barquinho o Oscar e o Bron, acho que era Bron o nome dele, ele morre no primeiro livro, então assim, não vou saber, que é o empregado dos Caskey. E a gente tem o Oscar, que é o filho, homem, e que, né, comanda a madeireira. Eles estão andando de barquinho ali pela cidade pra ver, né, o que sobrou da cidade e tudo mais na enchente. E eles encontram essa mulher ruiva num dos hotéis. Sei lá, tem um hotel na cidade. Encontrei ela no quartinho. Ninguém tinha visto aquela mulher antes, ninguém sabia quem era ela. Ela fala mais ou menos que ela veio de uma cidade que ninguém conhece a cidade também. Mas, no fim das contas, ela vai ficar lá na casa dos Caskey pra ela se recuperar, né? Que ela tava na água e tudo mais. E a partir disso a gente acompanha o que vai acontecer com a família Caskey a partir da chegada da Eleanor. E a Eleanor muda a vida dos Caskey, ela se casa com o Oscar contra a vontade da Mary Love, que é a matriarca da família. É uma mulher, uma megera, mas é uma personagem odiável que você ama odiar até o momento da morte dela, porque ela é uma véia, né? Ela vai morrer. Até o momento dela você ama odiar ela. É a personagem mais odiável e deliciosa de acompanhar. Então, o Oscar casa com a Eleanor contra a vontade da Mary Love. E aí a gente também tem a Sister, que, né, é a irmã do Oscar, a filha, que só serve pra ser filha, né? Não deixam ela trabalhar na madeireira nem nada, ela só fica ali pra fazer companhia pra mãe dela. A gente tem o tio James, que era irmão do marido da Mary Love, né? Que ele já tá morto no começo da história. Então, quem cuida da madeireira é o Oscar e o tio James. E aí o tio James ele tem uma esposa que sumiu, a esposa a Guinevere, ela sumiu no mundo, e ele tá cuidando da filhinha dele, a Grace, que, né, a gente vai ver ela crescer, ela é uma criancinha, e a gente vai ver ela crescer até o 6º livro.
Assim como a gente vê todo mundo aqui envelhecendo e a gente acompanha cada ano dos Cassie, que às vezes passa mais tempo, né? Às vezes passa 5, 10 anos, mas a gente acompanha o momento dos Cassie desde que eles encontram a Eleanor e todo o crescimento da cidade, o crescimento da madeireira, essa família crescer. A gente acompanha toda essa loucura, essa novelona que acontece até o final de tudo, né? O final da família Cascade. É um gótico sulista, então você vai ver, né? Apesar de os Cascade já estarem no topo, a gente vê meio que uma ascensão maior ainda e depois até a decadência, que a decadência de verdade mesmo vem ali no último livro, mas ele tem toda essa coisa, né? O passado, tradições, o calor, né, do Alabama. Então, o gótico sulista ele tem a coisa do calor e o Malcolm McDowell também, né? No outro livro dele também, o Elementais, ele consegue descrever o calor de uma maneira terrível pra gente que vive o calor de verdade, né? É mais assustador ainda. Mas então a gente acompanha essas histórias. E aí, para além disso, eu vou ter que entrar em alguns detalhes. Então, eu não vou entrar em spoilers específicos, até porque eu acho que não tem spoiler. Porque não tem por exemplo, não tem um vilão principal. Tem a Mary Love, que ela faz, né, antagonismo contra a Eleanor. A Eleanor é a personagem principal, ao mesmo tempo não, porque a família Cascade é o protagonista. Então a Mary Love fica ali como antagonista por um momento, mas você entende o lado das duas nessa disputa. Aí no segundo livro vai ter um novo rival, mas ele não é vilão. A história não tem um vilão, não tem uma coisa assim. É realmente o desenvolvimento da família Cascade e coisas que vêm se opor a eles e são destruídos ou não. E aí, isso não tem muito spoiler, você vai ver a Eleanor e o Oscar se conhecendo até o momento da morte deles e o fim da família Cascade. A partir disso, vou comentar alguns elementos que talvez, né, quem não conhece a história, conheça. Falo pra você que é o meu livro favorito agora, porque eu conto tudo como um livro, então a minha história favorita é os Cascade. O Malcolm McDowell se tornou o meu autor favorito, que eu gostei muito de Elementais, e agora lendo Blackwater. Blackwater é a junção de tudo que eu amo, né, novela, terror e fofocaiada. Então, é tudo que eu amo, tem aqui em Blackwater, então leia. A partir daqui vou fazer alguns comentários, como eu disse, não vou entrar em detalhes assim de cenas, muito assim, mas, né, vou comentar mais a fundo a história. E eu acho que o Malcolm McDowell, os Cascade são ricos. Ele tem uma sutileza muito grande em tratar isso, porque como a gente tá acompanhando os Cascade, mesmo a Mary Love que a gente não gosta, ou quando a Sister começa a ter um comportamento desagradável, ou a Miriam, que é a primeira filha do Oscar com a Eleanor, tem esses diversos. Você pode até gostar mais de um Cascade do que do outro, mas a gente tá acompanhando os Cascade, então toda a nossa simpatia tá com os Cascade. Só que nunca é debatido, por exemplo, e ele faz comentários, ele alfineta o comportamento. A gente começa, acho que em 1918 que começa a história, ou 1908, e vai até os anos 70, praticamente, com a família Casky. Em momento nenhum ele comenta, por exemplo, tem a família Sepps, que é uma família negra que há gerações trabalha para os Casky, então provavelmente eles eram escravizados dos Casky ou de uma família de antes e continuaram a servidão, eles têm um salário, os Casky pagam eles muito bem e vai melhorando porque Eleanor trata eles com mais respeito ainda e né, eles vão crescendo lá dentro, vão crescendo assim, e aí que eu acho que é um comentário. Eles são uma família negra em situação de servidão com os Casky. Todos os Seps querem trabalhar com os Casky, vai nascendo mais crianças Sep, vai trabalhar para os Casky. A família Casky aumenta, tem uma nova casa, uma nova fazenda, é alguém dos Seps que vão trabalhar para eles e eles gostam, eles são super passivos, né? Eles amam servir a família Casky e tudo mais. E aí eu acho que o Malcolm McDowell consegue comentar isso porque a gente tá falando do Alabama, então é o sul dos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão. Então tem essa coisa toda, mas ele nunca trata disso. É lógico que ele poderia ter tratado, mas a história não é sobre uma história de escravidão, não é uma história fazendo comentários sobre isso. Ele tá contando a história dessa família rica, que a gente vê como uma família boa, porque a gente simpatiza com os Casky,
Mas do momento que a gente conhece eles até o final da história, e até o final da história mesmo, tem essa questão toda essa servidão que eles têm. Então tem momentos que você tem tanta simpatia pelos Cascade que você nem se questiona, mas aí você não pensa na estranheza disso. E aí, em algum momento, tem um momento que o Oscar tá velho, e ele fala para um menino, Sepp, que ajuda ele nos campos de golfe, tipo, você não precisa terminar a escola, você não vai dar em nada mesmo, você pode trabalhar com a gente. Aí o menino trabalha full time com ele. Então, tem umas coisas assim, sabe? Tem até alguns comentários ou outros, tipo, tem uma hora que o Oscar tá conversando com a Zed, que a Zed é a que trabalha na casa do Oscar especificamente, né, do Oscar com a Eleanor. A gente conhece ela garotinha no primeiro livro, ela tem a mesma idade da Grace, e a gente acompanha ela até a velhice dela também com os Caskin. E aí eles falam mais ou menos de como é que tá a situação, né, tem a segregação nos Estados Unidos, tem aquela diferença dos negros, tem que usar um ônibus diferente, banheiro diferente, escola diferente, tudo diferente. E aí ele fala, você queria mudar as coisas? E ela é muito passiva, muito na dela ali, não importa com isso. Aí ele fala pra ela, você podia ser prefeita dessa cidade e ajudar a sua gente, não sei o quê. Então ele apoia, mas ainda assim tem, não, mas você vai ficar aqui. Quando eu morrer, eu te dou um dinheiro pra você ser prefeita. Aí você muda a vida das pessoas. Por enquanto, você vai continuar me servindo. Então tem uns comentários assim que você se pega pensando, tipo, os Cascade são a galera, a gente boa que a gente acompanha, a gente gosta deles, são os ricos que ajudam a cidade melhora por causa deles, a madeireira, depois tem uma petroleira, como é que chama? Petroleira? Será como é que chama? Tem uma extração de petróleo também dos Cascade, e a cidade cresce, a cidade fica gigantesca, todo mundo melhora de vida, menos o CEP. O CEP continuou na função de de servidão. Eles têm um bom salário, como eu disse, tudo mais, mas eles, em momento nenhum, esquece que fala pra eles assim, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar na madeireira. Nenhum do CEP trabalha na madeireira. Então, só que o McDowell consegue fazer vários comentários sobre essa aristocracia que vem lá do começo do século XX até mais ou menos aqui, né, mais pro final, na segunda metade do século XX. Ele consegue fazer vários comentários, várias alfinetadas ali nesse comportamento dos ricos, né? Ele pega o gótico e critica a aristocracia gótica ali, sem realmente fazer aquilo uma história de escravidão, mas do que você tá acompanhando uma história de servidão. E é lógico que tá ali no meio de terror, então você também tem a Eleanor é meio que uma bruxa, meio que depois a gente sabe que ela tem uma forma aquática, que ela fica dentro da água, ela muda de forma, ela é de um povo que mora no Perdido, no Rio, no Blackwater. E então as cenas de horror quase sempre são a Eleanor se vingando de alguém, fazendo alguma coisa que vai ajudar muito os Cascade, mas é uma coisa terrível, tipo, ela mata uma criança. Não vou dizer quem, não vou dizer quando, mas ela mata uma criança. E a gente torce pra isso, tá? Porque é isso que o Michael McDowell faz a gente fazer. E a Eleanor faz absurdos e em nenhum momento você questiona ela, sabe? Você pode até não gostar de algum comportamento ou outro, mas o fato dela matar uma criança, se ela tiver que destruir um inimigo, não interessa. Até porque tem umas pessoas que ela mata que... Eleanor, você é tudo pra mim, você é minha mãe. Mas tem muitas coisas. Tem a Grace, o Michael McDowell é um homem gay, né? Ele foi um homem gay porque ele morreu, mas ele é um homem gay. Então, mesmo aqui nessa história que vem do começo do século XX até quase o final, a Grace é sapatã. E ela é sapatã mesmo, e tem uma outra personagem na história que chega como uma pegadora, uma garota, né, que vai ficar com todos os homens do mundo, e no final ela é bissexual e ela vai viver com a Grace. Eu não vou contar o que acontece, mas elas vivem juntas, elas têm um filhinho, e tudo isso ali no Alabama, de antes do meio do século. Então ele consegue colocar isso. Ninguém questiona, ninguém da cidade vai questionar porque eles são os Cascade, os poderosos, os bambambãs. Então, ele consegue colocar a diversidade, a representatividade na história de nós, né, o povo gay, o povo alegre. E mesmo assim, não trazer uma estranheza de você pensar, mas nessa época, não, é tudo com muita naturalidade, dentro do contexto do poder dos Cascade jamais ser contestado e tudo mais.
E é incrível. Tudo nesse livro é feito com uma sutileza, uma coisa, até as cenas de terror mesmo. Cada livro, mais ou menos, são 6. Cada livro vai ter uma cena de terror, muito terror. E tem momentos. Tem gente até que eu já vi comentando que não acha de terror. Eu acho que você tá falando besteira. Até porque é uma história toda. Eu acho muito difícil você analisar livro por livro. Porque é uma grande novela, né? Uma novelona sobre os Casques, sobre, né, a dinastia Casque. E é incrível de acompanhar. Como eu disse, ficou sendo agora o meu livro favorito. Eu nem anotei nada, não fiz anotação nenhuma, até porque eu acho que o primeiro saiu em janeiro e foi até junho saindo todos, ou foi até julho saindo todos. Não lembro se saiu um por mês também, se fez igual, saiu lá fora. Mas eu fui comprando conforme foi saindo, mas só agora que eu terminei de ler. E eu vivi pelos Casque. Eu não fiz anotações. Se eu fiz anotações na época que eu li cada livro, eu já não sei mais. Mas eu lembro perfeitamente cada livro, porque me marcou muito cada leitura. E eu não sei como é que é a experiência de ler todos eles juntos, assim, numa vez só. Mas vou reler ano que vem, com certeza. Mas foi delicioso de ler. Eu nem comentei, né? Essa publicação saiu aqui no Brasil pela Arqueiro. E tem tradução do Fabiano Moraes. Ele traduziu todos os livros, inclusive, pelo que eu sei, tipo, ele recebeu todos para traduzir tudo junto já. Eu sei que a equipe de preparação também foi a mesma, revisão, foi uma unidade mesmo para trabalhar com o livro. Então, ele fica muito, você tá lendo uma história só, você sente que você tá lendo uma história só, não tem nenhuma discrepância, nada. E isso foi um trabalho muito atencioso da Arqueiro. Sim, esse trabalho editorial, essas capas belíssimas, vem da edição. Não é nem da edição americana, eu acho que é de outro país, mas é uma edição que tem lá fora, porque lá fora normalmente as pessoas vendem ele todo junto, como um bloco, um calhamaço, que aqui a gente tem cada historinha e eu fico muito feliz porque isso aqui é muito lindo e Blackwater merece esse tratamento que recebeu. Então eu não tenho mais muito o que falar, como disse, eu não notei nada, eu não me lembro. O que me pegou muito foi essa sutileza dele pra lidar, que os Casque a gente é levado a ver eles como os heróis, os incríveis, e tem essas falhas dos ricos e poderosos. O relacionamento da Grace é incrível. E a Eleanor é uma personagem maravilhosa. Aí eu disse que a Mary Love é uma personagem maravilhosa de odiar. Acontece isso outras vezes. A Miriam, que é a filha mais velha do Oscar com a Eleanor, ela começa odiável e depois ela fica a personagem mais engraçada do livro. Ela é tudo. Ela tem uma evolução, assim, uma crescente de você entender como ela funciona. E ela fica sendo a maioral no final. Ela é muito engraçada. A partir do 4, mais ou menos, é que ela tem essa mudança. E acho que no final. É porque eu gosto muito da Eleanor. E gosto muito da Grace, né? Porque a gente que é o povo divertido, o povo animado, se entende. Eu gostava do tio James, mas ele já morreu faz tempo também. No final ele já tá morto. Mas a Miriam é incrível, ela é maravilhosa. Tem a Queenie também, que é a cunhada do James, ela aparece ali no segundo livro, eu acho. Vem com os filhos dela. E aí tem 1 milhão de reviravoltas, né? Não reviravoltas, mas dramas na história, ele tem pontos chaves na história que vêm a partir da vida da Queenie, e a Queenie é incrível, essa mulher é uma santa. Quando ela morre no final, para mim tem que canonizar ela, tem que, né, botar ela, conservar o corpo dela na igreja, no santuário, que essa mulher aguenta tudo nesses livros. Personagem, assim, como eu disse, tem uma cena de terror em cada que vai te marcar. Mas isso aqui é desenvolvimento dos personagens e você vai vendo de plano de fundo o crescimento da cidade. Mas isso aqui é uma história de personagens. É a história da família Casque. Não tem mais nada além disso. E é isso escorrendo o livro todo, os 6 livros, e é incrível. Esse vídeo tá ficando muito grande pro tamanho que eu gosto, porque depois eu tenho que editar e eu odeio editar vídeo. Então eu vou ficando por aqui dizendo pra vocês que esse é o meu novo livro favorito. Leiam Blackwater. Quem já leu, deixa aqui nos comentários. Quem não leu, deixa aqui que vai ler, porque todo mundo tem que ler isso aqui. Maravilhoso. Malcolm McDowell, você é meu pai. Você é meu pai. Você é meu gay favorito agora. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Deixe seu like e até a próxima leitura. Beijos.